Olá! Estamos aqui com mais um vídeo super interessante que vai ser sobre coordenação motora. Se você não assistiu o vídeo ainda sobre equilíbrio, eu aconselho demais assistir, porque equilíbrio e coordenação motora estão super interligados, tá bem? O que acontece com a coordenação motora? A coordenação motora é a capacidade que o nosso corpo tem de mover as articulações de maneira harmônica, de maneira sincronizada, para a gente poder se manter em pé, executar um bom movimento articular. E o que envolve a parte de coordenação motora? São os músculos, são os ossos, a parte de inervação do nosso corpo, o cérebro, que sai toda a nossa informação que eu faço com a nossa caixa de energia, de força, é o nosso cérebro, tem os nossos receptores sensoriais, tem as vias eferentes que mandam a informação do que está acontecendo no nosso corpo. E como que a gente trabalha com essa parte de coordenação? Você viu que é uma múltiplas funções que, graças a Deus, o nosso corpo tem para poder manter a gente em movimento. O que eu sempre digo, quanto sempre trabalhamos com a coordenação motora e o equilíbrio, a chance de diminuir as lesões é extremamente importante. É por isso que eu sempre digo que a importância do educador físico na escola de detectar falhas na coordenação motora de um aluno na educação física. As pessoas falam, educação física é só para grade horária. Não é. Desde que os profissionais atuem de uma forma super séria, levando em consideração a coordenação de movimento motora do aluno, tá bem? O que acontece? Nós temos a coordenação motora fina e a grossa. A coordenação motora grossa é aquela coordenação que a gente faz para pular, para caminhar, para executar grandes esportes, tá bem? O tênis, o vôlei, o basquete, isso é a coordenação motora grossa, são os movimentos coordenados mais grossos. E tem a coordenação motora fina, que é da pintura, que é da escrita, tá bom? De alguns instrumentos mais delicados, como a flauta. Isso são movimentos de coordenação fina, como a costura, tá certo? Você conseguir digitar no seu computador mexendo os 10 dedos, que esse é o correto. Você conseguir movimentar todas as articulações do dedo no teclado do computador. Isso é a coordenação motora fina. Então, o que acontece? Todas as tipo de coordenação motora são iguais? Não. Claro que não. Cada um tem as suas habilidades, mas a gente nunca pode deixar de pensar que o ideal é a gente praticar todas, por mais que nós somos mais do esporte, certo? Eu sou muito mais da atividade física do que de uma atividade de coordenação motora mais fina, mas a profissão de fisioterapeuta me ensinou a trabalhar um pouquinho mais com a sensibilidade, com a coordenação mais fina, porque eu lido liberando músculos, sentindo toque, sentindo uma contração muscular, quando está tendo algum comprometimento de raiz nervosa, eu preciso ter uma sensibilidade mais fina, eu tive que treinar muito, tive que me esforçar muito mais para adquirir esse tipo de coordenação mais fina do que quando eu sempre pratiquei atividade física, um esporte que era a minha habilidade, tá bem? Então, assim, eu aconselho sempre as pessoas a procurarem a praticar os dois, porque com o tempo é bom a gente saber lidar com as duas situações, até para o cérebro trabalhar e ter sempre diferentes informações. Quando a gente começa com uma certa idade a apresentar as artroses de mão, que os pacientes falam que tem dor, eu falo movimente. Movimente. Claro que não é para movimentar quando está no lugar, procura um exercício para sempre deixar os músculos, as articulações móveis, tá bem? Quanto mais a gente trabalhar com a mobilidade, a coordenação do movimento, mais tardio vai ser aquela rigidez articular, pode ter certeza. Por mais que tenha genética, N fatores envolvidos, se a gente cuidar cada vez mais cedo, a chance dessas limitações acontecerem vai ser melhor. Desde criança, desde a gestação, quando o neném está lá dentro da barriga da mãe, ele já está treinando a coordenação motora. É uma questão de sobrevivência, tá bem? Quando a gente pensa em coordenação motora, a gente quer chegar num objeto. O objetivo é conquistar alguma coisa. Por que a gente anda? Porque você quer chegar em algum lugar.
Então, assim, claro, se você não tem um outro tipo de lesão medular, cerebral, um desenvolvimento normal, a gente vai criando a coordenação para poder andar. Tá certo? Então, automaticamente a gente vai desenvolvendo a coordenação motora. Chiqueirinho, criança em chiqueirinho, pode ter certeza que o desenvolvimento dela vai ser menor. Tá certo? O ideal é deixar a criança solta na casa, por mais que a mãe tenha que fazer alguma coisa, o pai esteja ocupado, a mãe trabalhando, não tem jeito. O lugar de criança é no chão e descalço, como eu disse no vídeo de equilíbrio, tá bem? E recomendo sempre para as pessoas andarem em diferentes solos, movendo braços e pernas. O braço não é um rígido, o braço é para manter em movimento. Nós temos a coluna vertebral que estabiliza todas os membros. A perna, os braços, o quadril tá lá como uma articulação flutuante, que é para a gente poder se mover. Com os meus pacientes, eu trabalho demais com movimentos diagonais, com coordenação do movimento, mostrando para ele o quanto é importante o movimento de braço, as rotações e os movimentos. Não é só flexão, extensão, peso, abre e fecha, nada contra, tá bem? Sem causar alvoroço nesse tema, mas não tem jeito. A mobilização e a coordenação motora é extremamente importante. E a criança vai desenvolvendo com o engatinhar e depois com o levantar e vai criando a coordenação e o equilíbrio para poder se manter em pé e alcançar o brinquedo, o objeto, ou mexer na TV, o que quer que seja. Tá bem? E a treino de coordenação motora não é simplesmente o corpo, é o cérebro. Sempre insisto, tá fazendo atividade física, fica focado no que tá fazendo, fica vivendo o movimento, não fica simplesmente fazendo. Tá bem? Eu falo sempre, mais uma vez eu vou falar, olhe para as outras pessoas andando na rua. Quem anda com leveza, a gente fala muito que a postura tem a ver com a emoção que a pessoa está sentindo. Quando anda correndo, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu, de você tá andando rápido, você sai até tropeçando no próprio pé. Você tem tanta coisa para fazer durante o dia que você fala, gente, por que eu tô fazendo isso, dessa escada correndo e não sei o quê? Então é assim, são movimentos super importantes que a coordenação motora nos dá e que a gente vai perdendo com o decorrer do tempo. Vai falar assim, isso é da velhice? Não é da velhice só, não. Tá bem? É porque a gente vai abandonando os hábitos da coordenação dos movimentos, tá bem? Hoje eu vou postar três exercícios interessantes para testar a coordenação motora de vocês, tá bom? E vocês escrevem aqui embaixo se conseguiram realizar, se teve dificuldade. Eu vou dar um fácil e os outros 2 médios, tá? Não vou dar nada avançado, porque eu me preocupo muito se alguém tentar fazer e isso eu prefiro estar com o fisioterapeuta perto ou alguém perto para qualquer coisa até coloco. Eu vou decidir se eu coloco um avançado para vocês fazerem, tá? Que é muito bacana, porque é o corpo e o cérebro em movimento. Tá bem? O que acontece com a coordenação motora? Se a gente começa a não trabalhar com os movimentos diagonais, os movimentos diagonais de braços e pernas, a gente vai virando soldadinho, tá bem? Então, o movimento, o balanço, a coordenação dos membros é extremamente importante. Se você reparar, as pessoas com o tempo vai diminuindo o espaço dos passos. Então, as pessoas vão andando e o passinho vai ficando curto. A base vai diminuindo. Diferente da criança que já aumenta a base para poder se estabilizar. Só que ela tem aquelas perninhas curtinhas, lógico, proporcional ao corpo. E o idoso, as pessoas com o tempo vão diminuindo a base de sustentação. E aí os braços vão deixando de mover. E a ideia é o quê? Que mesmo nós envelhecendo, envelhecemos com qualidade de movimento, com dissociação de membro, porque lembra que eu expliquei, quem assistiu o vídeo de equilíbrio, nós temos o centro de gravidade, uma linha de centro de gravidade que ela se desloca quando a gente se movimenta. Por que o idoso cai? Lógico que ele cai, porque perde força, que vai perder a massa muscular, tá certo? Ele perde a mobilidade, aí vai dando fraqueza. Um primeiro tombo, se ele não cuidar bem do corpo, as repetições vão acontecer, tá bem? Aí os riscos das quedas e das fraturas.
Então é super importante a coordenação motora. Eu recomendo para os meus pacientes, quando eu dou alta, porque vieram por algum tema de tratamento, fazer uma atividade física. E tem gente que é isso, né? Gosta do trabalho de coordenação motora fina e fala assim, mas eu gosto muito de pintar, não gosto de atividade física, né? Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, começa uma, pensa que é assim, ou atividade física ou remédio, você pode escolher. Porque às vezes não tem jeito, gente. Parece que a gente está falando uma coisa que é meio... Todo mundo fala, mas o movimento tira muita gente do remédio. Não tem jeito, isso é fato, tá bem? Então, eu sempre falo, faz alguma coisa. E não é assim, eu não quero ir para hidroginástica. Faz outra coisa. Vai testando as atividades físicas. Eu tenho pacientes que não recebem alta da físio, mas se identificaram com a fisioterapia como qualidade de movimento, que nós identificamos o caminho daquele corpo, de como lidar com a coordenação do movimento daquele corpo, e a gente vai educando na coordenação do movimento, na coordenação motora daquele paciente, que a gente acaba tendo um feeling de perceber o que aquele paciente quer, como ele quer chegar na qualidade de movimento dele. Porque nem sempre fisioterapeuta sabe disso, paciente não é protocolo. Não adianta eu querer tratar o mesmo paciente, pacientes diferentes, com o mesmo protocolo. Eu vou cair do cavalo, porque não dá certo. Para mim, cada corpo é um descobrimento. E como eu chegar na construção daquele corpo sem dor, para mim é um desafio. De verdade, tem pacientes super graves, com artrose de coluna, de ombro, às vezes tudo junto e misturado. Dá para colocar esse paciente de novo em movimento dentro das limitações dele, tá bem? Então, quanto antes a gente começar a tratar, eu falo que depois dos 20, 25 anos, entrou para o mercado de trabalho, a vida de adulto, de verdade, mais do que na hora de começar a cuidar do equilíbrio e coordenação motora. É nessa hora que a gente mais precisa. Se começar na escola, sensacional. Tá bem? Agora você imagina, mais uma vez eu vou falar do computador. Esses jovens, essas crianças que estão na fase do desenvolvimento, estarem tão estáticos durante o dia. Então é muito sério. E vou defender os jovens também agora. Sabe quando você tem aquele jovem mais menino do que menina? Acontece isso. Você fala assim, nossa, mas ele, no consultório acontece isso, algumas mães falam, mas meu filho é estabanado, derruba tudo, parece que não consegue se mover, que vai deixando cair copo, vai deixando cair as coisas, tá com um copo lá de bebida na mesa e dá um braço, vai, voa, refrigerante, ou tropeça no próprio pé, você tá andando, vem atrás, pisa no seu pé, você fala, pô, sai de trás. Né? Quantas mães falam isso pra mim? O que acontece? Não tem equilíbrio, não tem coordenação, aí culpa o computador. Não, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o menino dá aquele estirão de crescimento, que é mais visível no homem do que na mulher, o que acontece? O cérebro está tentando entender e captando as informações do tamanho daqueles membros que estão crescendo tão rápido. Então isso que leva à perda do equilíbrio e da coordenação do movimento. Não é culpa deles, tá bem? Olha, hoje eu estou defendendo os jovens, não estou culpando o computador, tá bem? De verdade, é falta da coordenação motor, o cérebro está entendendo aquele processo do crescimento dos braços, das pernas, do tronco, de maneira tão rápida, e eles ficam estabanados mesmo, tá bem? Mas não é culpa deles. Tá bem? O ideal é a prática de esporte, porque através da prática do esporte ele querer chegar no objetivo da vitória do jogo, o desafio de acontecer aquele jogo e fazer o grupo ganhar, ou o jogo de tênis, o que acontece? Ele vai treinando a coordenação motora, tá bem? O deslocamento lateral. O que eu treino com os meus pacientes é a marcha para frente, é a marcha para trás, as marchas para o lado, marchas cruzando a perna, marchas com os olhos fechados, marchas movendo o braço para treinar a coordenação motora do corpo deles, tá bem? De olhos abertos, olhos fechados, porque a gente vai esquecendo, tá bom? De como se mover. A gente fica muito tempo sentado, trabalhando, estudando, ou sentado no ônibus, viajando, e não mexe o corpo. Outra coisa, coordenação de movimento. Eu sempre falo demais da tríplice flexão da perna.
Deixa eu pegar o Lucas aqui. Para caminhar, nós temos a flexão do quadril, temos a flexão do joelho e temos a flexão e extensão do tornozelo. Então a gente caminha com movimento. Você já reparou? Começa a reparar. Tem pessoas que pisam no chão com o pé inteiro? E não é assim que se pisa. É um movimento calcanhar, ponta do pé. Esse é o movimento. Aí já começa a dar o desequilíbrio da coordenação motora. Tá bem? Então olha como equilíbrio e coordenação motora estão ligados. O que eu falo, como que eu cuido dos meus pacientes? Eu falo assim, sempre quando eu sentir que está tendo alguma falha de coordenação motora, insista naquela coordenação. Tem gente que fala assim, ai, Carla, às vezes dói minha mão, faz alguma coisa, não consegue nem abotoar o botão ali da camisa. Eu falo, vai devagar, executa o movimento. Instrumentos musicais, paisagismo, mexer em terra, plantar alguma coisa. Plante, mova, pense, execute os movimentos de uma maneira com amorosidade com o próprio corpo. Tá bem? Trate bem do seu próprio corpo. Cuida demais dele. Fora que a autoestima. Porque quando eu vejo as pessoas perdendo o movimento, eu falo, gente... E umas pessoas que falam, mais escutar, eu fiz tanto isso, eu fazia tanto bordado, não consigo mais, agora isso não me agrada, fica parada, me deixa triste, muita gente entra em depressão. Então, assim, treinem a coordenação motora, grossa e fina, mesmo que tenha habilidade mais para uma do que para outra. Também eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada, que ela fala pra mim que ela é uma esportista assintomática, que ela não gosta de fazer nenhuma atividade física. Então eu achei essa definição que é isso mesmo. Tem gente que não tem essa habilidade, ela gosta de jogar baralho e tal. Não que não seja bom para coordenação motora, eu falo que jogar paciência é sensacional, tá bem? Jogar um xadrez, algum jogo... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça para mim é de coordenação motora, assim, sensacional. Você está usando o cérebro, você está usando a parte da coordenação motora fina. E assim, eu não sei, eu sempre fui apaixonada por quebra-cabeça. E é a hora que você não pensa em nada. O seu objetivo é montar o quebra-cabeça e achar a peça. Você não pensa em mais nada, você não pensa em problema, para mim é uma terapia. E você treina a coordenação fina assim, tá bem? Você treina os olhos, porque a coordenação fina, ele é muito visão e mão. E você vai trabalhando, você vai praticando a coordenação fina. Tá bem? Então, sempre pensar, tá subindo uma escada, nunca fugir das escadas, é para subir escada assim, o corpo, os ossos precisam de impacto, o osso é feito de impacto. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, existem as células que formam o osso e as células que modelam o osso. Então, quanto mais estímulos nós deixarmos as crianças terem, você imagina quanto melhor vai ser a formação desse osso. Os jovens, quanto mais estímulo eles terem nas articulações, nos músculos e nos ossos, as células que lidam, que modelam os ossos, como vai modelar mais fácil e prevenir no futuro lesões de tendinites, bursites, artroses, enfim, o que quer que seja. Tanto que nós trabalhamos demais com a percussão do corpo. A gente percute, ou a gente faz com a própria mão, a gente ensina o paciente a percutir o próprio corpo e percute durante um tempo. Depois a gente fala para ele parar de percutir e ter a sensação de um lado do corpo com o outro. A gente passa diferentes texturas, porque isso estimula a coordenação também. Coordenação, a parte sensorial, para depois desenvolver a parte motora. Então, é muito importante a percussão. Saltar, você vai falar, não, saltar não dá, tem que saltar. É muito importante o salto, cada um com as suas possibilidades. Saltar é impacto nas articulações, do tornozelo, joelho, quadril. É extremamente importante dar o estímulo. Não, imagina, vai saltar? Sim, tem que saltar, isso em qualquer idade. A criança tem que pular. Quem mora em apartamento sabe o que é? Para de pular. Deixa a criança
saltar. Você vê que o corpo dela tá pedindo, ela não salta de boba que ela é. O corpo é mais inteligente do que a gente. É importante a criança saltar, ela tá formando os ossos e está modelando os ossos, tá bem? Lógico, respeita aí o vizinho, mas leve a criança para saltar, correr, pular, vai cair, vai levantar, e que isso também faz super bem, porque vão ter vários tombos na vida de diferentes maneiras que essa criança vai ter que passar. A gente fica com o coração na mão, mas faz parte da historinha e da construção desse ser humano, tá bem? Então, assim, sempre pensar em manter a marcha, sempre. E sempre pensar que a marcha é uma dissociação de membros, de braços e pernas. Eu vou mostrar para vocês um exercício de coordenação da marcha. E, gente, qualquer idade é isso, qualquer idade. Grava esse vídeo, grava esse trecho que eu vou falar para vocês. Mexam sempre a dissociação dos membros, braços e pernas, tá bem? Treine para o resto da vida, assim, se é o esportista assintomático, faça pelo menos esse exercício que eu vou dar de coordenação motora e leve para o resto da vida. Pode ter certeza que isso vai ajudar demais a manter sempre uma coordenação motora. É a base da coordenação motora para marcha, para a gente sempre poder andar em equilíbrio, com coordenação motora, tá bem? Pratique diferentes atividades físicas. Não gosta de uma? Não tem problema, busca uma outra. Que seja yoga, que seja tai chi, que é trabalho de mente e corpo. Deixa a criança fazer. Ah, meu filho fica pulando de atividade uma para outra. Não obriga. Ele está descobrindo. E se ele gostar, ele vai ficar. Mas pelo menos que pratique a atividade física, que se movimente, tá bem? Porque já falei mais uma vez. Podem pesquisar aí na internet, as pessoas estão parando de se mover. Estão parando de se mover. Agora eu já tive vários idosos que levaram muitos tombos nessa época, tá? Porque pararam mesmo. Pouco que andava até a padaria, até o mercado, pararam. Então, assim, o movimento é extremamente importante, tá bem? Melhora a autoestima, você consegue viver melhor, tá? E assim, um corpo com uma boa coordenação motora, ele gasta menos energia. Você já viu essa história de que, eu fui até o shopping, tô morta. Gente, que maneira que você andou? Você pode estar cansada, mas tá morta, entendeu? Eu sempre falo, fiquei mal, senti, tô com dor no corpo inteiro porque andei o dia inteiro. E pessoas jovens. Então é falta de coordenação, é falta de movimento. Tá certo? Então, assim, treinem a coordenação motora. Treinem, pesquisem, se informem. Eu tô postando sempre vídeos sobre movimentos articulares, tá bom? E mover da cabeça aos pés. E vocês vão ver, movimentando o corpo, a gente vai evoluindo, vai construindo, dando informação para as nossas estruturas corpóreas, músculos, articulações, ossos, inervação, cérebro. A gente faz a nossa circulação fluir melhor, oxigenar mais os tecidos não vão ficando rapidamente fracos. Tá certo? Porque a gente precisa do oxigênio que vai dentro da nossa corrente sanguínea. E é o movimento que faz isso bombar o nosso corpo. Os músculos, eles têm que ser trabalhados, é para isso que eles estão aí. O descanso tem que existir, mas o corpo é movimento. E existem as terapias que são mais estáticas. Eu já sou formada já há 20 anos, então assim, eu vim da época do RPG. O RPG é sensacional, mas graças a Deus, junto com o RPG, veio as cadeias musculares que trabalham com a parte mais de músculo, de direcionamento. A gente trabalha com as diagonais dos movimentos, certo? Trabalhar com as rotações internas, com os movimentos em diagonais. O Pilates, que também veio também com uma força incrível e que bem trabalhado, as pessoas falam, o Pilates é meio parado. Depende de como está sendo executado, como que o profissional está, isso como qualquer outro esporte, quando você vai para um treino, o professor não é lá essas coisas, fala, tá fraco o treino, e outra, fala com o profissional, fala assim, eu tô achando fraco, e ele pode melhorar, não larga,
Fala primeiro, olha, eu tô achando esses movimentos meio parados. Aí tá, e depois se não melhorar, aí você troca mesmo, tá? Mas o Pilates não é uma atividade que é para ser muito passiva e você tem que sentir a diferença no seu corpo, tá bem? Então assim, RPG, cadeias musculares, pilates, balé, educação física, natação, hidroginástica, tudo é movimento. Karatê, capoeira, todas essas artes marciais, tudo é movimento. Circo, que está tendo bastante nas escolas, é estímulo, é coordenação, é fazer o cérebro funcionar junto com todas as estruturas. Tá bom? Então, execute as atividades de coordenação motora. Agora eu vou postar os 3 vídeos e quero ver depois os comentários de quem conseguiu fazer, se teve dificuldade, se foi muito fácil. Se ficar muito fácil, escrevam aqui, entrem em contato aqui nas redes sociais que eu vou colocar os exercícios mais difíceis. Tá bem? Logo, logo já vamos começar o exercício. Agora eu vou mostrar o primeiro exercício de coordenação motora para a marcha. Esse que eu falei para você. Leve para o resto da vida, tá bem? É um exercício, não é para você, não vai sair andando assim na rua, é para a prática da coordenação motora, tá bem? Então vamos lá. E se você conhece alguém que está precisando trabalhar com a coordenação motora, envia este vídeo, tá? E se você gostou do exercício, coloca um like aqui para mim, para eu saber, tá bom? Agora vamos lá, você vai levantar o braço, aqui 90 graus, o ombro, e dobrar a perna oposta. O movimento é lento. E quando colocar no chão, você vai colocar primeiro o calcanhar. Não é para fazer igual soldado e botar o pé inteiro no chão. Então é isso aqui, ó. Vai, abaixa calcanhar primeiro, desce. É para marchar parado. Subiu o outro braço, braço direito, com a perna esquerda e voltou. E eu vou demonstrar de lado. Então, ó, subiu, braço esquerdo, perna direita, calcanhar de leve no chão. Então, é coordenação motora e equilíbrio. Subiu, perna tudo 90 graus, tríplice flexão. Lembra que eu comentei? Quadril, joelho, tornozelo, ó. E volta, olha o meu pé. Calcanhar primeiro no chão e volta. Aqui. Tampa da cabeça para o teto. Desceu e ao calcanhar primeiro no chão. Tá bem? Vamos fazer 2 séries de 5 repetições para cada lado. Vamos lá? Subiu. Desce devagar para já ir treinando o equilíbrio e a coordenação. Lembra que primeiro é o calcanhar no chão. 4, 5, respira, 6, 7, 8 e não olha para os pés. E 10, descansa. Então lembre, viva o exercício, tá bem? Sinta o que você está executando. Vamos de novo, começar com o braço esquerdo e perna direita. 1, 2, vou virar de lado aqui. 3, 4, 5, calcanhar, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso é coordenação motora. A gente precisa andar mexendo membros opostos, tá bem? Essa é a ideia do movimento. Não é andar firme, andar sem movimento dos braços e pernas. Dissociação de membros, tá bem? Vamos para o segundo exercício, tá bom? Agora vamos trabalhar com a coordenação motora dos braços e usando demais o cérebro, tá bem? Quem tiver facilidade em coordenação motora, sensacional. Quem não tiver tanto, treine, vai passo a passo e vai aprendendo a executar o movimento. Não tenha pressa. Coloca na câmera lenta do vídeo e vai percebendo quais são os movimentos, tá bom? A ideia é treinar, tá? A gente tem que chegar num objetivo de concluir o exercício, mas a ideia é o passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Braço direito à frente,
vai subir o braço direito lá pro teto e a mão esquerda vai subir na posição do direito. Isso aqui. Chegou lá em cima, o que a gente vai fazer? O braço direito vai abrir, o esquerdo vai descer do lado do corpo. Chego aqui, o braço esquerdo vai abrir e o direito vai pro lado lá do corpo da perna, tá bem? Aqui, aí eu vou descer o esquerdo e vou voltar à posição inicial, tá certo? Agora eu vou fazer começando do lado esquerdo. Vamos lá? Subi o braço esquerdo, subi o L, aqui, tudo bem? Aqui, e voltei na posição inicial, tá certo? Agora eu vou fazer mais uma vez, vocês prestem atenção e já vou fazer seguida. Direita e esquerda, vocês vão pausando o vídeo para aprender e vai seguindo as repetições. Vamos lá? Braço direito para frente, braço esquerdo para baixo. Subiu, abriu, desceu, voltou à posição inicial, tá bom? Agora, lado esquerdo. Mão esquerda para frente, subiu, aqui, desceu, posição inicial. Vou fazer mais uma vez. Eu dei uma patinadinha na segunda, então vou lá de novo, porque eu tô pensando para como passar para vocês. Às vezes eu fazendo quietinha, eu vou treinar mais minha coordenação, mas eu quero demais que vocês aprendam. Vamos mais uma vez, quero fazer perfeito, hein? Vamos lá? Braço direito para frente, subiu, aqui, desceu, voltou na posição de início, tá certo? Começando com o braço esquerdo. Aqui, subiu, abriu, tudo bem? Desceu, voltou da posição de início. Então, escrevam para mim, me falem se conseguiu realizar esse segundo exercício. Terminamos o segundo. Agora, vamos trabalhar com a coordenação motora, usando novamente o braço e cérebro, pensando, vou fazer bem devagar, porque a ideia depois vocês podem fazer com velocidade, tá? E aí, vocês vão criando o hábito de fazer os exercícios de coordenação motora. Vamos lá? Mão no peito aberta, mão que separa do corpo fechada. Então, toda vez que eu trouxer no peito vai ser aberta e eu vou fechar quando afastar, tá bem? Vamos fazer 5 vezes de cada lado. Vamos começar? 1, 2, 3, 4 e 5. Fácil, não é? Agora vamos inverter o movimento. A mão que se afasta vai aberta e a mão que vem no peito vai fechada. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5. Concluímos o exercício. Repitam, façam devagar e depois faz aumentando a velocidade, tá bem? Façam de olho aberto, façam de olho fechado e vai coordenando o movimento. Te espero no próximo vídeo. Terminamos!